tentando se recompor, você aí de casa também, que a gente imagina, né? Nós esperamos juntos por esse momento também. Eu me recordo que eu estava numa academia, próxima à academia do filho dele, e o assunto era esse. Então, foi um fato que também ficou marcado na minha vida. Bom, mas vamos seguir agora aqui com uma outra notícia, gente. A polícia investiga uma clínica de estética que aplicou uma substância nos glúteos de 2 mulheres. Uma delas morreu e a outra ficou com sequelas. Jéssica fez o procedimento estético há mais de 3 anos e até hoje sofre com as consequências. Depois que eu fiz esse procedimento do PMMA, a minha vida foi destruída. O PMMA foi aplicado nos glúteos da advogada. Os primeiros sintomas começaram pouco tempo depois. Dores fortes, fraquezas e manchas nas pernas. Exames apontaram que o produto tinha se espalhado pelo corpo e era a causa do problema. Foi quando o médico me chamou e falou, olha, você tem que retirar, você não tem tempo mais. Se você quiser sobreviver, você tem que fazer a remoção desse produto o quanto antes. Os médicos tiraram cerca de 3 quilos de PMMA do corpo da advogada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o produto, um tipo de plástico à base de petróleo, não é recomendado para fins estéticos. A aplicação de 1 ml, 2 ml, até que é aceitável, porque é um produto pesado, derivado do silicone, e ele pode andar no corpo, para onde ninguém sabe. Na mesma clínica, uma empresária de 59 anos morreu. Isabel Gonzaga também aplicou PMMA nos glúteos. Os 2 casos são investigados pela Polícia Civil de Goiás. Por nota, o responsável pela clínica reconhece que foi aplicado o PMMA nas 2 mulheres, mas nega que o produto seja a causa dos problemas. Por causa do procedimento, Jéssica desenvolveu diabetes e pressão alta. Eu nunca mais vou ter uma vida normal, eu nunca mais vou deixar de sentir as dores que eu sinto. Fico alerta, minha gente. E olha, um caminhão desgovernado assustou quem passava por uma avenida movimentada. Presta atenção aí nas imagens. A cena foi gravada por uma câmera de circuito de segurança. Segundo informações, o veículo teria apresentado falha nos freios. Olha o desespero. E aí, desgovernado, o caminhão sai da pista e bate contra uma palmeira e uma placa de trânsito. Nas imagens também é possível ver quando o passageiro salta do veículo ainda em movimento. Já o motorista permaneceu dentro do caminhão no momento da batida. Esse flagrante foi na cidade de Catalão. Impressionante, né? E olha, supermercados começam a mudar a rotina de trabalho para atrair funcionários. Uma rede aqui do estado está aplicando em 3 lojas a escala 5x2. E a gente vai entender agora como funciona. Em diversos ramos, a dificuldade para contratar mão de obra é uma realidade no país. A escala de 6 dias de trabalho e 1 de descanso é apontada como um dos obstáculos. O Congresso Nacional discute a possibilidade de redução para 5 dias trabalhados, ou mesmo 4 de trabalho e 3 de folga. No Espírito Santo, os supermercados decidiram não abrir mais aos domingos, entre outros motivos, para tentar preencher as vagas ociosas. Apenas nesta rede, são 300 vagas disponíveis e não há candidatos. Desde janeiro, a empresa colocou em prática outra mudança. 3 lojas da rede, em Vitória, Vila Velha e Serra, adotaram a escala 5x2. À medida que a gente queria mais condição para os trabalhadores, como agora com 2 folgas por semana, isso facilita e estimula trabalhar com a gente e qualificar também, né? A partir de abril, mais lojas também vão adotar a novidade. A ideia é, aos poucos, levar a escala 5x2 para as 49 lojas da rede no estado. No domingo a gente fica em casa com a família, a gente descansa para melhorar nossa produtividade no dia seguinte, na próxima semana. E na folga da semana a gente resolve nossas pendências, paga uma conta, leva o filho na escola. Melhorou muito, muito. A gente pode descansar, tem um descanso maior, pode sair. Só de saber que a gente tem um dia a mais para ficar em casa, tá ótimo. Como a gente viu, para ter um dia a mais de folga, os funcionários estão trabalhando um pouco a mais nos demais dias. Mas a jornada semanal continua a mesma, 44 horas. O presidente da rede supermercadista disse que se o Congresso Nacional acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada para 40 horas semanais,
aí vai haver um custo significativo que terá de ser repassado ao consumidor final. De 44 para 40, isso implicaria no aumento de quadro em torno de 10%. E aí o custo com certeza aumentaria, e por ser um custo elevado, de 44 para 40, se não houver um incentivo parte do governo, sei lá, uma redução de imposto, alguma coisa qualquer para compensar isso, esses custos acabam indo naturalmente para o consumidor, coisa que nós não desejamos. Esta advogada trabalhista analisa que a redução na jornada semanal pode ser benéfica, tanto para os trabalhadores quanto para os patrões, mas é preciso um período de adaptação. É uma jornada que vai representar positivamente, né, para os trabalhadores, porque ela visa, querendo ou não, reduzir uma jornada de trabalho, mas também é uma jornada que vai impactar financeiramente, né, as empresas, porque vai precisar de um tempo, né, as empresas ainda não estão preparadas para essa adoção de escala 5x2. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos trazer leveza para a nossa sexta-feira. Aí escute só essa história. O cantor Zé Felipe, ele fez um desabafo nas redes sociais. Ele falou que um defeito dele pode ter atrapalhado no casamento. É o quê? O fato dele não falar sobre o que incomodava para evitar brigas. Vamos ouvir o que ele postou, presta atenção. Eu como pai, eu fui como marido, não tenho um ar. Sabe qual foi o meu erro às vezes? Não falar, guardar, que não deixa de ser um erro. Só não posicionar, às vezes evitar um conflito ali que podia resolver alguma coisa. Esse foi meu defeito. É isso. Essa não é uma característica só do Zé Felipe, não, tá? Presta atenção quantas vezes você tenta conversar com o seu companheiro, mas ele é mais fechado, não quer papo, não expõe as chateações, não se abre mesmo. Por quê? Por que é tão difícil, né? Vamos bater um papo, então, sobre esse assunto? A psicóloga Cristina Gomes vai explicar pra gente já por que os homens costumam ser assim, não quer papo, tô chateado, me deixa pra lá, diferente de nós, mulheres, né? Obrigada, Cris, pela sua presença. A gente recebe aqui, então, o Anderson representando a classe masculina. Obrigada, Anderson, pela sua participação. Disponha. E também a Mara, que está aqui representando a visão das mulheres sobre esse assunto no relacionamento. Seu marido é assim também, Mara? Boa tarde. Boa tarde. Todos os homens, eles evitam um pouco aquela coisa do conflito, né? Que eles acham que vai ter algum conflito se eles se abrirem. Então, eles são um pouco reclusos. Eles tem esse temor que o Zé Felipe tem, né? Se você está chateada, você expõe para o seu marido? Exponho. E se ele estiver chateado com você, ele te fala? Depois de algum tempo de relacionamento, eu consegui essa proeza. Eu quero conseguir também, Cris, ajuda, hein? Vou ouvir antes aqui do Anderson. Você também se identifica com essa fala dele? Claro, eu acho que 90%, né? Vamos botar assim, 90% dos homens deve ser igual a nós. Entendeu? Por quê? Cara, é evitar o problema. Entendeu? A gente, sei lá, eu penso assim, cada um tem uma forma diferente, né, de resolver os conflitos. Eu prefiro não expor. Eu sou muito analítico, eu fico analisando a situação. Entendeu? Eu espero as coisas acontecer e para tomar uma posição. Dá preguiça de discutir? Porque a sensação que a gente tem é essa, né? Que os homens não querem. Não tô afim. Não é que dá preguiça, é que a gente sempre perde. A gente nunca ganha. A gente nunca ganha, não tem como. Parece que eu tô ouvindo meu marido falar. Mas é isso, Roberto. Então a gente prefere ficar, deixar a coisa passar, dar tempo ao tempo, entendeu? Que vai chegar num determinado momento que as coisas se acertam. Vamos lá, você aí de casa. Manda pra gente seu comentário. Seu marido, ele é mais fechado? Se ele tá chateado, ele também, às vezes, guarda pra ele. Fica difícil entender, às vezes, até por que vocês brigaram. Um exemplo, né? Alguma visão dele, chateou, ele se fecha. Manda pra gente seu comentário que já eu vou ler, viu? Enquanto isso, a Cris vai explicar. Existe, de fato, esse comportamento predominante no universo masculino, Cris?
Boa tarde a Boa todos. tarde. Obrigada, Roberta, pelo convite novamente. Existe sim, a gente tem uma socialização aí, né, dos comportamentos idealizados, dessa expectativa do que é o feminino e dessa expectativa do que é o masculino. Então, a gente, às vezes, idealiza qual é esse comportamento do masculino e tanto é que a gente está com um problema aí, né, com essa agressividade masculina soltando aí pela... Mas vamos voltar aqui, existem vários tipos de comportamento e temperamento, né? Você selecionou aqui um temperamento muito semelhante ao que é o Zé Felipe, mas a gente tem vários tipos de comportamento, não só masculinos quanto femininos, né? Algumas pessoas mais calmas, outras mais tempestivas, né? E a gente, vale ressaltar isso. Só que eu queria que você me ajudasse aqui, porque eu trouxe algumas frases, porque a gente incorpora essa conduta do que é ser homem, do que é ser mulher, quando é na infância, né? O nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, aquele tratamento que é dado lá é como se fosse assim, você não pode fumar, mas está lá o pai segurando o cigarro na mão. Então, assim, esse comportamento, ele não vem pela fala, ele vem pelo comportamento de fato, pelo que eu estou vendo. Não grita com a sua mãe, mas ele já está gritando. Então, assim, são vários... A internalização da nossa conduta enquanto adulto, ela é internalizada lá na infância. Então, quando a gente vai crescendo, aquilo está tão enraizado, tão cronificado ali no nosso comportamento, que a gente não sabe o que está fazendo e o que não. E às vezes o outro fala, você fez isso, e ele fala, não faço, não sou eu nunca fiz isso. Mas é por conta dessa dualidade, dessa diferença de comportamento e fala, né? Então, tem uma diferença naquilo que o outro diz para como o outro se comporta. Seja um tipo... E normalmente são assim, são homens que eu admiro, são homens que... Ou mulheres, né? São pessoas que eu admiro, mas que o comportamento delas é diferente. Então, assim, ela teve uma boa integração na minha vida, me ajudou, me fez a pessoa que eu sou hoje, mas às vezes coisas do comportamento dela não eram legais. E eu também internalizei isso. E o que eu ia trazer eram as frases. Posso ler? Vai lá, que a gente também já tem participações aqui, Cris. Algumas das frases que os homens ouvem, eu gostaria que você me dissesse se você se identifica com algumas delas. Mulher precisa de homem firme. Homem aguenta tudo, sentimento é coisa de mulher. Homem não mostra fraqueza para ninguém. A vida é dura, se acostume. Não seja dominado por uma mulher. Homem que é homem não recusa mulher. E aí, assim, isso vai conduzindo essa conduta. Homem não pede ajuda, homem resolve sozinho, homem não reclama, não demonstra medo, você precisa aguentar tudo, homem não desiste, homem sem dinheiro não é ninguém. E tem uma associação de homem que sente ser mulherzinha. Aí pronto. Faz sentido? Né? Aí a gente sabe faz que mexe com as questões do homem, e aí ele quer o tempo todo ficar... Ele se torna agressivo. Né? Vamos ler alguns comentários? Boa tarde, Roberta, eu prefiro me calar e sair pra rua, viu? Oi, Roberta, aqui Aldenir de Itapuã. Fui casado durante um bom tempo e meu marido era fechado. Aí você acaba acostumando com a situação. Olha, eu sou assim... Prefiro, não gosto de conflito, mas isso é um grande erro dos homens. Aqui em casa é diferente, quem se fecha sou eu, ele fala tudo. O problema não é o homem querer falar, mas ficar com deboche, pois meu esposo é assim, fica igual criança, teimoso, porque ele quer as coisas do jeito dele. Roberta, boa tarde, minha mãe sempre fala, nunca devemos falar tudo para evitarmos brigas. Mas a gente não está falando nem de briga não, tá, gente? A gente está falando, às vezes, de você expressar. Olha, eu não gostei de tal situação. Não precisa chegar ao ponto da briga, não. Aí você vê que o homem, ele se cala. Já a mulher fala, geralmente, né? Boa tarde, meu marido é muito calado. Quando fica com problemas, fica tenso, dores no corpo, mas não conta o problema. Quando discutimos, fica calado, não pede desculpas. E o tempo passa. Essa história de pedir desculpas. Você pede desculpas, Anderson? Peço desculpas. Se eu tiver errado na situação... Tinha que estar perguntando para Martinha. É Martinha, né? É, Martinha. Tinha que perguntar para Martinha se você pede desculpa. Não, eu peço. Ela vai te responder que peço. Eu peço sim. Mas é difícil chegar a esse ponto. Por quê? Porque eu evito conflito. Eu não gosto de conflito. Entendeu? Mesmo achando que estou com total razão, eu prefiro não debater, eu prefiro não entrar em debate
para não causar... E ela insiste? Tipo assim, não, eu quero saber, por que você está assim? Me fala. Insiste. E assim, cada um tem um temperamento, é aquilo que a senhora disse. Cada um tem um temperamento. Eu tenho um temperamento explosivo. Eu sou bem, eu sou muito calado. Mas quando saio do meu sério, aí eu costumo usar como é que eu posso dizer, o meu gene italiano, brabo, aquela coisa, né? Braba. Então, aí eu passo a ser agressivo. Eu não gosto de ser agressivo, então eu prefiro evitar esse tipo de confronto. Que bom que você consegue encontrar o seu equilíbrio, né? Às vezes sim. Isso aí. Mara, e aí? Quando seu marido está mais quieto, não quer falar, guarda mais para ele, você é dessas que também fica insistindo? Eu costumo insistir bem. Eu também, amiga, a gente está no mesmo time. Eu não deixo para amanhã o que eu posso ouvir dele hoje. Eu sou desse jeito. Eu chego, deixo, por exemplo, você está quietinho na dele? Eu deixo um pouquinho, aí tento conversar na boa. Aí eu vejo, aí eu senta aqui, vem cá um pouquinho, amor, vem. Senta aqui, vamos esclarecer as coisas, vamos colocar os pingos nos is. E se ele quer deixar para depois, você sofre com isso? Eu não consigo deixar para depois, Roberta. Eu também não, eu te entendo. E aí, o que a mulher faz nessa situação? Ou então, o outro lado, né, que também está se identificando, o que a gente faz nessas horas, Cris? Vale a pena insistir mais um pouquinho? Fala, meu bem, o que aconteceu? Ou não, respeita o tempo? Vamos pensar, a gente se colocando no lugar do outro. Você gosta de ser pressionado? Não, né? Ninguém gosta. Esse é o ponto. Quando eu me coloco no lugar do outro, a empatia sobre isso. Eu preciso ser empático com aquele que eu amo. Principalmente com aquele que eu amo. Eu vou vê-lo amanhã. Deixa ele dormir. Dá um copo de suco. Fica lá. Respeite o tempo. Eu tenho um casal que eu acompanho que é o contrário. Ela fica no canto dela e ele é que vai lá perturbar. E aí eu digo assim, você tem que esperar o tempo dela. E talvez o ponto é esse aqui, né? Cada um aguardar o outro. Para finalizar, Roberta na DR, mesma mulher, não estando com a razão, para nós homens, vamos sempre estarmos errados. E no final, é a gente que acaba se sentindo mal, quando eu discuto com minha esposa. Abraço, Roberta. É isso aí, gente. Outro relato, por incrível que pareça, a minha filha é assim, ela puxou o pai. Imagina eu ter que conviver com essas duas criaturas, mãe? Gente, obrigada pela presença de vocês. E fica aí, o exercício para a gente sempre evoluir, né, como casal. Obrigada, viu? Boa tarde.